Band Mulher. Oferecimento Sicoob Aracop. Mais do que uma escolha financeira, a parceira da mulher empreendedora. Para tudo o que você está fazendo, tá lavando a louça, deixa a louça pra lá. Se tá aí no consultório, já fica ligadinho aqui na televisão, porque o Band Mulher já está começando. Gente, falta menos de um mês para as eleições, né? E a gente vai escolher prefeito, vice e vereadores. E hoje, então, vamos falar sobre esse interesse dos jovens em ir às urnas, né? Também vamos falar sobre a representatividade feminina no pleito eleitoral e ainda analisar o perfil dos candidatos de Uberlândia. Tem os bastidores dos famosos e também o nosso quadro Mulheres Empreendedoras, com mais uma história de sucesso e inspiração. Programa caprichado que você não pode perder. Então, lembrando que a gente está ao vivo pelo YouTube. Já pega o link da nossa página, compartilha para todo mundo que quer ficar por dentro desses assuntos. E bora lá, porque o programa já está no ar. Para começar, ela, Bia Romagnoli, que sempre traz tudo dos artistas, toda uma elegância, elegante com as suas mangas bufantes. Boa tarde. Boa tarde, uma elegância para falar dos outros. Olha que coisa linda, gente. Tem um coque para ficar mais elegante. A gente faz maquiagem para isso. Bora falar de quem que nós vamos falar? De saúde, que a gente vem falando sempre, né? É dele que a gente comentou, que deu uma pausinha aí na carreira e também nos shows, que é o Zé Neto, da dupla Zé Neto e Cristiano. E olha só, nada é por acaso, viu, Vanessa? E ele disse que o seguinte, nessa pausa aí, ele está se encontrando melhor, está curtindo mais a família, está se recuperando bem. E aí, olha como são as coisas, viu? Hoje, de madrugada, aliás, de quarta para quinta, né, uma madrugada aí, ele fez um rosário do Frei Gilson, às 4 horas da manhã. Nossa. A transmissão, gente, pelas redes sociais, bateu um recorde com 615 mil pessoas assistindo. Nossa. Ou seja, né, como ele tem essa fama, muita gente que o segue, o levou aí, tá fazendo orações, quem sabe até se aproximando mais, né? Da religião, Concorda? né? Que interessante. E eu achei legal porque ele reconheceu que está, né, com saúde mental prejudicada, parou para fazer um tratamento, está cada vez mais assim, nessa concentração com a espiritualidade. Que legal, né? E aproveitou o engajamento. Olha quantas pessoas ele falou de Deus, né? Falou da religião para estar ajudando até outras pessoas. Então, nada na vida é por acaso, né, gente? É verdade. Olha só que coisa interessante. 615 mil pessoas assistindo de forma simultânea na madrugada, às 4 horas da manhã de quarta-feira. E pelo que você fala, ele está sentindo que já está cada vez melhor. É isso mesmo. mesmo, Daqui a pouco ele deve voltar aí pro palco, né? Verdade. Que pena que não foi aqui em Uberlândia, que teve que adiar o show dele. Teve que adiar e eles são maravilhosos. Bora falar de um casal aí todo fogoso. Esse casal. E nem vou poder falar que o Leonardo falou, viu, gente? Mas aquela história. Leonardo sendo Leonardo, né? A Poliana, a mulher dele, tem costume de estar sempre fazendo as postagens quando ele vai viajar. Ela fala, ai, gente, já tô com saudade. Então, na madrugada de hoje também, né? Na noite de hoje, a Poliana gravou um vídeo dela lá na cama dela, deitada ao Leonardo, junto com ele ali, o maridão. Foi fazer um vídeo falando, gente, Leonardo, quinta, sexta e sábado vai ter show, e ele tá do meu ladinho e já tô com saudade dele. Vai o Leonardo do nada, entra no vídeo e fala assim, mas saudade do quê? A gente namorou já 2 vezes, agora em pouco, já tá com saudade? Muito Leonardo, mas ele falou de outras palavras aqui, que eu não posso falar como o Leonardo falou, sabe, gente? Oh, meu Deus, mas entrou na live dela ao vivo no Stories, olha aqui, ó. Como saudade assim? como, né? Mas, tipo, acho que toda mulher que tem o seu... Mulher de artista, que ele vive viajando, deve ser bem chato, né? Ficar longe, Fica mais né? longe do que perto, né? E ela é uma pessoa que aprendeu com a Virgínia, né? A ficar mais atuante nas redes sociais, então ela fica fazendo vídeo de tudo. E aí fez o vídeo dos dois lá na cama, ela falando que ia ficar com saudade, e o Leonardo foi lá e deu aquela invadidinha. Mas você lembra das lives? Cheio de engraçado. Você lembra das lives que ele dava umas, soltava umas? Cheio de graça, né? Mas o Leonardo, ele parece tão sapeca, tão, né...
engraçadinho. Será que o relacionamento dos dois, assim, é bem tranquilo? Mas tanto que a gente falou do João Guilherme ontem, que é um filho fora do casamento, que ele traiu a Poliana, tá? Será então, que ele é? Como é que é, né? Então, gente, eu não conheço o Leonardo pessoalmente, gostaria de conhecer. Vamos chamar ele aqui. Vamos trazer ele na rádio aqui no programa? Demorou. Imagina ele soltar aqui, aí nós vamos perder o emprego. Meu Deus. Fala, Leonardo, segura a boca. Essa bobeira aí que ele fala, né? Ô, Bia, acidente de doméstico acontece com todo mundo, né? Acontece, menina. E olha só, a Andressa Suíta também. Colocou um alerta nas redes sociais, fez um vídeo dizendo o seguinte, que ela estava na casa dela lá e, de repente, o box do banheiro estourou. E ela fez um machucadinho, achou até então que não era nada demais, foi deixando, teve que dar 4 pontos. E aí ela disse o seguinte, gente, olha, até vou alertar vocês, coloquem película, esse é um alerta. Porque esses vidros temperados que a gente fala, quando explode, quem já aconteceu isso sabe que raiva que dá para limpar, porque o negócio vira um monte de caquinho, olha lá. E aí, né, um cortinho desse tá feio mesmo, viu? Daí ela ainda teve que dar 4 pontos, começou a doer, começou a arder. E ela falou, olha, gente, vamos tomar cuidado. O que bom que os artistas, num contexto geral, aqui fora o Leonardo, que sempre traz uma brincadeira, tá usando as redes sociais para ajudar as pessoas, verdade, né? Numa alerta, numa oração. Então, beleza, que bom que estão, né? A Bia usa a rede social dela, postando ela lá de bike, para incentivar a gente a andar de bike. Mas não tem nada aqui, olha, faz dias, hein, que eu preciso voltar. Vamos voltar a pedalar, amiga? Vamos mesmo. E é isso, e cada um faz o que pode para poder ajudar as pessoas com a rede social. Eu acho que é isso que é importante. Né? A dica de hoje vamos usar de forma certa as redes sociais para ajudar as pessoas. Amanhã é sexta-feira, mas eu te espero, viu? Sextou amanhã já, gente. Sexta-feira já, e eu te espero aqui, fechou? Dobrou a esquina. Beijo, tchau. Tchau, até. Gente, hoje nós vamos falar sobre eleições aqui no programa e a gente sabe que o voto, ele é facultativo para os adolescentes que têm entre 16 e 18 anos. Mas o interessante é que mesmo assim, nessa eleição de agora, cresceu o número de jovens que vão votar, como a gente vai mostrar para vocês na reportagem. Eles estão no último ano do ensino médio e também da menor idade. Isso quer dizer que o Gabriel, o Cauê e a Brenda já podem ser eleitores. Facultativo ou não, o fato é que esse contingente eleitoral formado por jovens de 16 e 17 anos aumentou em mais de 100% nos principais colégios eleitorais de cidades aqui da região. E o que essa juventude pensa sobre o processo eleitoral? Tanto aqueles que ainda não vão votar, quanto aqueles que vão votar pela primeira vez. O Gabriel Lopes vai votar pela primeira vez com a determinação e a firmeza de um eleitor veterano, consciente da importância do processo e até com os candidatos já definidos. E eu acho muito importante a juventude votar por acreditar no ideal do político, não pelo partido, pelo ideal do político. São alguns específicos que eu vou votar, de 2 partidos diferentes, eu ainda estou decidindo, mas eu já tenho um preferido. Cauê Baresi fez o cadastramento eleitoral, está apto para votar pela primeira vez e sabe que o mais importante é votar consciente, o que inclui analisar bem o perfil dos candidatos antes da estreia como eleitor na urna. Eu acho importante as pessoas da cidade terem um desenvolvimento em relação a isso, ter a opinião própria, acima de tudo, ver as diversas opiniões que todos têm, e decidir qual, de fato, é o que você mais se identifica e afins. Quem também tem opinião formada sobre o processo do voto é a Brenda Maioli, tanto que vai fazer valer a condição do voto facultativo. Ela não vai à urna no pleito deste ano consciente da decisão. Tive a oportunidade de fazer o cadastramento, mas eu não fiz e eu acho importante a votação, sim, já nessa cidade, mas, ao meu ver, pessoal, é importante você também ter conscienciação do que você está fazendo, do peso da sua ação sobre a votação. Então, mesmo podendo votar e não ter tirado, que também é um peso de você não votar, você tem que ter uma noção do que você está fazendo. A Brenda e muitos outros jovens nesta faixa etária não entraram na estatística da Justiça Eleitoral, que confirmou o aumento do número de jovens eleitores que vão estrear no processo eleitoral deste ano. Em Uberlândia, por exemplo, essa fatia do eleitorado passou de 854 nas eleições de 2020 para 2.316 este ano. Em Uberaba foram 513 nas eleições passadas. Este ano, são 1.080 jovens nesta faixa etária. Em Araxá, o número subiu de 213 para 472. Em Patos de Minas, de 261 para 480. E em Ituiutaba, o aumento também foi expressivo. A cientista política Alecilda Oliveira
vê como saudável para a democracia o aumento do número de jovens eleitores. A juventude, ela sempre participou de maneiras diferentes. É porque a gente olha, sempre parece assim, os jovens não estão querendo falar das coisas sérias e tal. Mas nós sempre tivemos movimentos de juventude. Os jovens, eles continuam falando sobre vários temas que são importantes e que são pautados pela política, mas eles falam a respeito nas redes sociais. E, claro, nós temos ainda jovens que fazem o seu movimento de rua e tal, mas as redes sociais, elas são grandes influenciadoras. E a Lecilda daqui a pouco vai estar aqui no estúdio para falar mais sobre eleições. Mas agora é hora de falar, sabe do quê? Da RC Distribuidora. Peraí, é sério isso mesmo? Eu não estou nem acreditando. Pois é, a RC está com ofertas arrasadoras. Além da qualidade que é garantida, você conta com atendimento de especialistas. Fica fácil desse jeito, é só chegar e escolher. Presta atenção, piso extra retificado acetinado, 86 por 86, R$ 32,90. Revestimento extra polido, 35 por 71 a R$ 44,90. Agora o piso extra mais brilho, 46 por 46, R$ 20,90. Viu só? Agora é só correr para a RC. Essa com certeza é a melhor hora de transformar a sua casa. E com essas ofertas, então você não precisa nem esperar. A transformação já começa agora. Em Uberlândia, Uberaba e Araxá, RC Distribuidora de pisos e porcelanatos. Preço de feirão todos os dias. Bora pro intervalo, porque na volta a gente tem mulheres empreendedoras, então não sai daí não. Eu estou andando, visitando bairros, entidades e empresas. O sentimento das pessoas é que a cidade está parada. E constatei também que nas áreas da saúde, educação, lazer, nos centros avançados, quase tudo só começou a funcionar porque é ano eleitoral. Eu insisto, cuidado com quem só trabalha no ano da eleição. Prefeito bom é o que trabalha todos os dias. Volta Anderson. É geral negociando o valor da corrida na 99, viu? 99 negocia. Tudo no próprio app para você fechar o melhor negócio. Vai! Vote nos vereadores da coligação Eu Amo Uberaba. Partido Progressistas. Valorização do profissional e respeito ao aluno. Vote professora Sidneia, 11333. Vamos trabalhar para transformar a Câmara Municipal de Uberaba com muita experiência, inovação e conhecimento. Conto com seu voto. Thiago Silva, 11.000. Pelos atípicos, por uma sociedade mais inclusiva, por tratamentos integrados e especializados. Vote Dani Alp, 11066. Léo do Gás, 11222. Acendendo a chama da mudança. Super Quinta B, B de Bernardão. Aqui o preço é bom. Músculo bovino traseiro, R$ 21,99 o quilo. Coxa com sobrecoxa de frango congelada, R$ 6,99 o quilo. Margarina Quali tradicional 500 gramas, R$ 6,99. Cerveja original 350 ml, R$ 3,99. Leve 12, pague 10. Nesta promoção, a unidade sai a R$ 3,32. Refrigerante Mineiro 2 litros, sabores, R$ 5,39. Molho tradicional Pomarola, sachê 300 gramas, R$ 2,39. Compre também pelo site bernardãoemcasa.com.br. Sabe por que eu quero ser prefeito? Para, junto de Franco, cuidar da saúde das crianças. O Hospital da Criança, a história dele se confunde com a história da minha família. Fui o deputado que mais ajudou nas últimas décadas. E nós dois sabemos como cuidar das pessoas e principalmente das crianças que precisam do atendimento. O Hospital da Criança é uma referência pediátrica e nós vamos fazer com que ele seja sempre um grande orgulho da nossa cidade. Pode contar com a gente. É 15. Espaço Você Sandra Moraes, realce a sua beleza. Cabelos, unhas, design de sobrancelhas, massagem, maquiagem. O Salão Espaço Você trabalha com a linha London Cosméticos, os melhores produtos profissionais para os seus cabelos. Sandra Moraes, especialista em visagismo e terapias capilares. Agende seu horário, 34 99197 9332 e siga as redes sociais. Rua Itupiara 1236, bairro Aparecida. Mulheres empreendedoras. Oferecimento Sicoob Aracop. Mais do que uma escolha financeira, a parceria da mulher empreendedora.
Já voltei, é hora do nosso quadro Mulheres Empreendedoras com o nosso parceiro Sicoob Aracop. E hoje nós vamos conhecer uma mulher que, além de ter o próprio negócio, ela incentiva e orienta outras pessoas, que é a Tati Ster. Bem-vinda, Tati. Boa tarde. Obrigada, Vanessa. Muito bom estar aqui. Bem-vinda mais uma vez. Eu falo que ela orienta, porque ela já veio, inclusive, para orientar e falar para o nosso público. Mas hoje a gente veio conhecer a história dela, né? Muitos anos já nessa jornada empreendedora. Então, eu queria que você se apresentasse. Quem que é a Tati Ster empreendedora? Vanessa, a história é longa, né? Como eu te falei, assim, já são quase 25 anos que eu empreendo. E a minha história, né? A história da Tati Ster é uma história da maioria das mulheres que começam um negócio usando uma habilidade que ela tem, né? Então, assim, eu comecei a fazer bijuterias no quarto da minha casa, aquelas coisas simplesinhas, né? E aí, isso se tornou uma fonte de renda, depois se tornou um negócio, né? E aí tá durando 25 anos, e nesses 25 anos foram muitos desafios, muitas etapas, muitos modelos de negócios que eu passei, muito desenvolvimento, tanto da minha parte quanto de melhoria do negócio também, né? E aí, quando você começou lá, como você de habilidade, né, com as suas semijoias, né? A gente até tem várias para mostrar para vocês tudo que faz mulher ficar mais bonita ainda, de acessórios, a Tati produz. Quando você começou lá, quais foram os principais desafios que você ali vendia de pouco em pouco e o negócio foi só aumentando, né? Primeira coisa, Vanessa, a gente tem que lembrar essa mulherada atual que a gente tem muita ferramenta boa, gratuita, internet, né? Que a gente consegue usar e vender, melhorar o nosso negócio. Quando eu comecei lá atrás, praticamente estava nascendo a internet, né? Então, a gente tinha que ir na porta mesmo do cliente, bater na porta, fazer ligação de telefone, então era muito mais trabalhoso. Mas um dos desafios maiores é que justamente por falta dessa internet, dessa rede, desse mundo globalizado de informações, a gente não tinha tanto acesso à informação, a cursos, a conhecimentos, né? Não tinha, porque era muito pouco, até os presenciais eram muito pouco. Então, a maior dificuldade era você adquirir esse documento, esse conhecimento e também se conectar com outras empreendedoras para trocar experiência, porque era muito cada uma no seu quadrado, né? E esse contato é muito importante. É verdade, né? E o que mudou nessa jornada quando se fala... Lógico, né? Você já falou dessa questão de acesso à internet, a tudo mais. Mas quando você fala do seu próprio negócio, veio se atualizando, né? E outra também, Tati, você que lança coleções de joias, de semijoias, de tudo. Cada época tem um estilo, né? Tem a época que se usa tudo muito colorido, tudo muito grande. Aí tem a época que se usa brinquinho pequenininho, por exemplo. Isso. Nesses anos todos, Vanessa, eu passei assim, porque a gente começa um negócio... E ele vai acontecendo, assim, a gente faz um plano e ele vai acontecendo de outra forma. Então, quando eu comecei, eu não imaginava que hoje eu estaria nesse momento que eu estou de negócio, né? Então, eu passei por exportação, eu já tive revendedoras e cada momento desse a gente vai se adaptando o negócio, os tipos de produtos, por exemplo. Antes não tinha a China no Brasil com esse tanto de produto chinês, então quando a China veio eu tive que me adaptar. Então, assim, são vários momentos que a gente tem que ficar atenta durante essa estruturação do negócio, durante quando ele está acontecendo, para a gente ir se adaptando. Então, hoje, por exemplo, eu já tive comecei na minha casa, depois eu já tive 3 espaços físicos. Hoje eu estou focada no online, né, com o e-commerce, nos marketplaces, a gente atende o Brasil todo. Então, são coisas que às vezes a gente não imagina que vai fazer, mas você vai enxergando oportunidades e vai fazendo, né, essas mudanças necessárias para se adaptar nos momentos atuais. Você falou do e-commerce, inclusive, a gente até você foi separando algumas coisas que os meninos vão rodando as imagens. Você ali com isso aí, você contou que tinha, né? É minha primeira lojinha. A primeira loja, aí agora tem um espaço de né? atendimento. Olha aí que legal. Isso. E a questão do e-commerce, né? Olha, o tanto de caixinha. Qual que é o desafio de vender pela internet? Porque aí, olha aí, o tanto de encomenda, né? Você tem que... E a pessoa quando compra já quer receber logo, né? Então é uma correria todo dia e não tem hora também, né, Tati? Isso, todos os dias a gente faz os envios, né?
O desafio do e-commerce hoje tá mais fácil porque as pessoas já estão mais habituadas a comprar pela internet. Então, aquele medo, receio da pessoa comprar, né, de falar, não vai chegar, esse site é pirata, ela já não tem tanto, né? Mas o desafio mesmo do e-commerce é que, ao contrário do que as pessoas pensam, são muitos processos por trás. Então, às vezes, a loja física é mais simples, é mais barato, site é mais simples, é mais barato do que ter uma loja física. Não é, dá o mesmo trabalho. É, né? Verdade, né? E aí você conta com uma equipe de 5 pessoas. Como que é essa questão da responsabilidade ali? Porque você desenvolve as peças, auxilia a sua equipe, aí tem a parte financeira e ainda por cima você participa de várias ações, eventos, palestras, dá palestra também. Como que consegue conciliar tudo isso, dar conta da equipe, dar conta das suas coisas? Tudo é aprendizado, né? A gente começa como a eu empreendedora, que é aquela que faz tudo, e depois você vai, é o que a gente falou, se adaptando, buscando conhecimento, porque como que uma mulher que às vezes não tem uma boa autoestima, não sabe comunicar, não sabe se posicionar, vai liderar uma equipe. Então, a empreendedora também tem que se desenvolver, né? Então, parte de um desenvolvimento nosso e de busca de conhecimento técnico mesmo do negócio, de gestão, de como fazer uma gestão, de como treinar pessoas. Pessoas é sempre um desafio, é o que eu mais ouço falar, né, em todos os negócios. A gente não vive sem pessoas, a inteligência artificial não vai substituir as pessoas, a gente vai continuar precisando disso, então a gente vai precisar cada vez melhorar, né, mais essas relações no trabalho. E eu trabalho só com mulheres, né, tanto os clientes quanto as meninas lá da equipe, que são maravilhosas, beijo pra vocês. O universo bem feminino, né? Bem feminino, totalmente feminino. Ô Tati, quando você falou sobre essa bagagem que você tem, né, de empreendedorismo há muitos anos e antes era tudo mais difícil e agora, por exemplo, você tem como contactar outras mulheres, dividir os conhecimentos, você vem fazendo isso com a sua experiência, dando palestra e participando desses eventos, porque você tenta mostrar o quanto era difícil e trazer o que hoje as pessoas têm de ferramentas para poder usar no empreendedorismo, né? E o que é possível fazer, né, Vanessa? Porque tem aquela frase clichê, né, que se eu fiz, você também faz. Eu gosto dela, assim, apesar de não é verdade, porque cada um vai sair de um ponto de partida e aquela jornada vai ser diferente. Mas se alguém já fez aquilo, se construiu uma história em cima daquilo, é possível também, né? Se a pessoa estudar e tal. E o Moeda de Troca, né, que é meu segundo negócio, porque eu já quero fazer outros negócios também, outros CNPJs, o Moeda de Troca fala disso, né, de levar conhecimento, de levar capacitação para essas mulheres empreendedoras. Legal, bem bacana. E uma coisa importante também, que eu sei que você faz e incentiva muito, é essa atualização, fazer cursos, participar de eventos, participar de palestras, encontros, isso tudo faz parte do universo empreendedor, né? Não tem como a gente ficar parado, o mundo está aí nessa velocidade louca, né, cheia de informações, a gente tem que saber filtrar o que vai fazer sentido para a gente, para o negócio da gente naquele momento, focar naquilo, né, estruturar, colocar em prática, porque conhecimento também sem prática não vale nada, mas sempre tem que estar de olho no que está acontecendo no mercado, o que está acontecendo no mundo, acontecendo em todos os lugares. E nessa jornada, Sicoob surge na sua vida como uma parceira mesmo aí na questão financeira, que é importante. Exatamente, eu já sou cooperada do Sicoob, já tem, nem sei quantos anos, já tem bastante anos. E aí, isso é importante, né? Ter parceiros dentro do seu negócio, seja na parte financeira, seja em qualquer área, né? Você vai construindo relacionamentos de parceria duradouros, isso faz muita diferença. Bacana, muito obrigada por trazer, assim, de forma resumida, essa carreira de mais de 20 anos aqui, que as pessoas te conheçam. Tudo muito lindo, né? O Instagram da Tati, vocês viram aí, para vocês conhecerem todos esses trabalhos, mais um pouco dela. Obrigada, viu, Tati? Eu que agradeço. Obrigada. Tudo de bom. Bom, inclusive, a gente falando de parceria, vem pra cá. Descubra a força da parceria com o Sicoob Aracop, essa cooperativa de crédito que acredita e investe no empreendedorismo feminino. Com soluções financeiras flexíveis e um compromisso sólido, estamos ao lado de mulheres que transformam sonhos em negócios de sucesso. Então, junte-se a nós e fortaleça a sua jornada empreendedora com confiança e apoio. Sicoob Aracop, onde o futuro é construído com igualdade e oportunidades. Que legal! Semana que vem tem mais histórias para inspirar vocês que
sonham com empreendedorismo. E nós vamos para o intervalo, porque na volta a gente fala de eleições de novo. Vamos falar sobre o perfil dos candidatos e das candidatas ao Legislativo de Uberlândia. Band Mulher. Oferecimento Cicobi Aracop. Mais do que uma escolha financeira, a parceira da mulher empreendedora. Governar uma cidade do tamanho de Uberaba é um desafio diário. Por isso eu tenho ao meu lado uma equipe com muita experiência. Especialistas de todas as áreas que nos últimos anos trabalharam comigo dias inteiros. Às vezes, noites inteiras. Para hoje termos nas nossas mãos um programa de governo à altura da nossa cidade. Chegou a hora de dar um salto para o futuro. Por isso, eu peço seu voto. O trabalho não pode parar. Mães e pais atípicos, produtor rural, contem comigo. Estou aqui para auxiliá-los no que for preciso. Troco 22.220. Avanço Uberaba. Minhas propostas e projetos trarão a mudança que nossa cidade precisa. Conto com seu apoio. Cleitinho 22.190. Cleitinho 22.190. Sabe aquele sorriso confiante que você sempre sonhou? O Super Plantão de Implantes da Oral Unique Uberaba está de volta para tornar o seu sonho em realidade. A Oral Unique Uberaba oferece tratamento com implantes de alta qualidade e tecnologia super eficaz em um ambiente acolhedor, com o conforto e a segurança que você merece. Nos dias 13 e 14 de setembro, aproveite o Super Plantão de Implantes para renovar o seu sorriso e a sua autoestima. Agende sua consulta agora. Oral Unique Uberaba. Viva de frente! Rodrigo Pacheco é o presidente do Senado. Ele trabalha no Congresso para votar pautas de Lula em troca de apoio ao governo de Minas em 2026. E tem feito diversas manobras para impedir que os abusos de autoridade no Brasil sejam investigados. Elisa é prefeita de Uberaba e escolheu ser colega de partido de Rodrigo Pacheco. Para a Elisa, vale a pena estar próxima de quem está acabando com o país para ganhar uma boa quantia de fundo eleitoral. Uberaba precisa dar um basta nos falsos defensores da liberdade. Vote 22. É mês do cliente e a RC tem oferta sob medida para você. Quer começar a reforma e alcançar aquela meta de fim de ano? A RC tem o que você precisa: pisos novos, revestimentos modernos e muito mais. Porcelanato extra retificado acetinado, 90 por 90, 79,90. Porcelanato extra retificado acetinado, 73 por 73, 49,90. Porcelanato extra retificado acetinado, 70 por 70, 47,90. Porcelanato extra retificado polido, 84 por 84, 75,90. Aqui na RC Distribuidora, missão dada é missão cumprida. As melhores tendências do mercado e absolutamente tudo à pronta entrega. Mês do cliente RC, você constrói sem esforço e com economia. Em Uberlândia, Uberaba e Araxá, RC Distribuidora de Pisos e Porcelanatos. Feirão todos os dias. Vem pra RC Distribuidora. Já voltamos, olha só, gente. Uberlândia é a cidade mineira com o maior número de candidatos disputando uma vaga na Câmara Municipal. Nesse ano, o número de mulheres concorrendo ao cargo de vereadoras, inclusive, aumentou um pouquinho, mas aumentou se comparado às eleições de 2020. E nós vamos entender mais sobre o perfil dos candidatos e das candidatas com a cientista social Alessilda Oliveira, que já está aqui
para a gente fazer essa análise. Bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. É sempre muito importante a gente falar sobre eleições, né? Especialmente em momentos como esse, em que a gente tem reformas eleitorais acontecendo e às vezes o eleitor ele tem uma certa dificuldade de acompanhar ali. Antes da gente falar do perfil, falando sobre um todo, a gente percebeu que da última eleição para agora, o número de candidatos a vereador de Uberlândia ou em geral diminuiu muito, que na última eleição, foi, se eu não me engano, tinham 609 candidatos, uma média de 600. E agora, não, mentira, enfim, diminuiu, era bastante. A gente tinha 900, era 800, achei, 881 candidatos, agora 534, essa média, diminuiu bastante. O porquê que isso ocorreu e isso é bom ou não? Olha, primeiro que a gente precisa entender que isso é resultado de uma reforma eleitoral que a gente está experimentando agora, em que nós temos, então, as federações. O que é isso, né? São partidos, então, que se organizam ali em uma frente ampla mesmo para poder se colocar na disputa. E então a gente pode pensar assim, o partido amarelo, azul e verde se juntaram. Não existe obrigatoriedade de todo partido fazer isso, mas alguns resolveram fazer. Então o que é que a gente tem como uma primeira consequência, né? A chapa, ela tem que ser montada por todos esses partidos em conjunto. Então se antes cada um deles montava a sua chapa, agora é todo mundo junto. E uma outra questão nós diminuímos o número de candidaturas também porque o número de vagas diminuiu. Se antes a gente tinha, então, 150%, agora a gente tem apenas 100% mais um das cadeiras ali. Então, uma cidade como a cidade de Uberlândia, que a gente tem 27 cadeiras, uma chapa só pode ter 27 candidaturas mais uma. Entendi. E aí isso fez com que a gente diminuísse mesmo. Isso é bom ou ruim? Observo como positivo em alguns aspectos. A gente ainda vai avaliar isso depois, né? Mas é positivo porque o eleitor, ele acaba tendo um contato melhor quando diminui o número. E, além disso, os partidos, eles investem em candidaturas com mais competitividade e que, na expectativa, sejam candidaturas que tenham melhor capacidade ali para ocupar aquele cargo. Então, pelo menos, é essa a nossa expectativa. Mas nós queremos, então, observar isso depois. É verdade. Agora, falando sobre os números que a gente trouxe para vocês, vamos começar falando do que eu abri o programa contando, né? Que aumentou o percentual de mulheres candidatas a vereador, né? Então, por exemplo, a gente vai mostrar para vocês a quantidade, porque tem bem mais homens, né? Mas aumentou esse número, 34% do público feminino e 66% masculino. O que representa isso? Ainda é muito pouco, são poucas mulheres candidatas, mesmo que aumentou da última eleição, né? Nós continuamos, então, com um número de mulheres muito pequeno. E isso é um reflexo, na verdade, histórico. Nós, mulheres, tivemos acesso a direitos políticos mais tardiamente que os homens. Então, essa é uma questão. Só em 32 é que a gente pôde ter a conquista do voto feminino mesmo. E aí, para ocupar esses determinados espaços, ainda é muito complicado. Os partidos políticos não costumam investir nas candidaturas de mulheres. E eu digo até investir a longo prazo mesmo, né? Então, o que ocorria antes era muito daquilo da formação de uma candidatura laranja. E que é aquela, então, pessoa que vai estar ali numa chapa disputando, mas que ela não tem condições nenhuma de conseguir se eleger. Só para o pessoal entender, gente, essa candidata laranja é aquela que eles colocam na chapa só para preencher a cota dos 30% de mulheres candidatas, né? Isso. E essa questão que você aponta é muito importante, né? Porque o eleitor, às vezes, não sabe, mas existe ali um percentual que tem que dizer, olha, pelo menos 30% das candidaturas tem que ser de mulheres. Mas aí a gente precisa entender, essas mulheres, elas precisam ser preparadas num processo todo, porque o espaço da política, ele ainda é um espaço muito difícil, né, para as mulheres, porque as mulheres acabam sendo aquelas
delas em sociedade que estão relacionadas a uma política ou economia do cuidado. Então, aquela coisa assim, de ter que cuidar do filho, a escola, por exemplo. A criança está passando mal, liga para a mãe, né? E isso faz também com que a mulher sofra um julgamento, do tipo, você está deixando a sua criança com quem? Não perguntam isso para os homens, né? Então, é como se fosse um espaço natural deles e que ainda nós estivéssemos chegando ali como intrusas, né? E aí tem uma coisa importante que é a gente pensar o seguinte: legisladores são aqueles, então, vereadores que eleitos vão pensar naquilo que vai ter impacto no nosso cotidiano. Se não tem mulheres lá ou homens que pensam nesse impacto no nosso cotidiano, nós mulheres ficamos numa desvantagem social. E cá entre nós, gente, né, nosso programa de mulher, quem melhor do que mulher para fazer análise tão bem feita das necessidades da sua cidade, do que está faltando na sua rua? Mulher tem essa percepção. Não falando que os homens não tenham, mas às vezes a mulher tem um pouco mais de cuidado. Então, tem que ter, sim, essa representatividade ainda muito maior do que já é, né? Como o nosso tempo é curto, bora para falar, então, de outros perfis dos candidatos de Uberlândia. Grau de instrução. Vamos mostrar aí o que a gente tem hoje. No grau de instrução, superior completo 40%, depois vem ensino médio 29%, superior incompleto 10% e tem até uma cota mínima de um candidato ou pouquíssimos que isso a lei escreve. O que isso significa e o que isso representa para a população? A população, ela quer saber se o candidato tem graduação, pós-graduação, se o candidato é pelo menos bem estudado ou não. Isso interfere? Isso interfere. A população, ela costuma dar mais valor àquele candidato que acaba tendo mais grau de instrução, né? Mas é importante a gente entender uma coisa e ficar bem atento. Não é porque tem grau de instrução que entende de fato o que é que está fazendo ali, qual é o papel do vereador, né? Então, por isso que é importante não votar só na pessoa, votar nas propostas que ela apresenta, né? Discutir com essa pessoa isso. Então, aquele candidato ou a candidata que você tem a possibilidade do boca a boca ali com ele, é o momento de você perguntar para ver se ele entende aquilo que está no papel dele mesmo. É isso aí, né? Falando agora sobre o estado civil dos candidatos de Uberlândia, a maioria é casada, 46%, e a outra é minoria solteira. Isso também, as pessoas observam isso? Observam. Primeiro que tem uma coisa, né, no nosso país que é o seguinte, as pessoas elas vão morar juntas. Então, esse costume ele já existe há bastante tempo, né? Mas quando casadas, passa uma ideia de que a pessoa é mais comprometida com a família, de que a pessoa ela é mais comprometida com a vida em sociedade. Então, ainda tem isso. Mas é uma questão também que as pessoas elas têm, às vezes, aberto mão de uma relação. Então, nós precisamos observar isso com muita cautela. Entendi. E a gente separou a faixa etária também. Não dá para eu falar os números, vocês vão ver aí na tela, mas a maioria tem entre 45 e 49 anos. E depois também entre 50 e 54 anos. Ou seja, de 45 a 54, maioria. A gente vê que os candidatos mais experientes, com idade média de 45 mais, estão se candidatando. E isso quer dizer, isso representa o quê, assim? Que os candidatos, tem os jovens também, a gente vê a cota aí, mas a maioria é uma turminha já mais experiente, né? Experiente que buscam às vezes uma reeleição ou que estão na política há mais tempo, né? Mas é interessante a gente falar sobre isso, porque às vezes levam em consideração a idade por achar que os jovens, eles não têm condições de estar ali, não tem potencial ainda. Mas eu sou alguém que acredito que a gente aprende mais sobre as coisas fazendo, né? Então, tem muitos jovens que já se articulam politicamente, que já pensam bastante sobre as coisas, e aí a gente tem que pensar, por que esses jovens às vezes não se candidatam? Será que não estão dando oportunidade a eles por conta dessa questão de achar que a experiência é o que vai, então, possibilitar que a pessoa faça uma legislatura melhor? Verdade. A gente está quase terminando assim. Só para antes de falar tchau, por fim, o que você deixa de palavra para o pessoal que está assistindo na hora de escolher o candidato ao legislativo, a vereador?
olhar bastante as propostas, tentar entender, então, qual é a condição que essa pessoa se coloca ali, entender também a trajetória dela é fundamental, né? E entender que as propostas, elas precisam ser cobradas depois. Então, a gente tem um dever que não é só no momento de votar. Depois, a gente também precisa acompanhar. Olha só, né? A gente deu esse recado para vocês. Até as eleições faltam menos de um mês. A gente vai trazer muito assunto aqui ainda sobre. Mas eu já te agradeço, viu, por participar com a gente sempre aqui. E vamos continuando falando sobre esse assunto, né? Eu que agradeço. Importantíssimo a gente ter a imprensa falando sobre isso. Muito obrigada. Nós vamos ficando por aqui. Gente, amanhã já é sexta-feira, tem música e eu te espero, ó. Beijo, até amanhã. Tchau, tchau.